Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente está dando seguimento à nossa discussão sobre glosas, né? E dessa vez a gente vai falar sobre um universo um pouco mais complexo, que são dos hospitais. A gente sabe que existem hospitais filantrópicos, hospitais particulares, né? E os hospitais que realmente eles fazem um serviço de valor agregado sem ter nenhum convênio relacionado. Esses hospitais que são simplesmente particulares, eles não vão entrar na nossa consideração sobre glosas porque eles, eles cobram de acordo com a demanda. Existem também os hospitais dia, que a gente não pode esquecer, né? Que são aqueles hospitais que podem ter uma internação longa, mas geralmente eles fazem procedimentos dia. Né? Um procedimento que você entra de manhã, sai à noite, ou no dia seguinte, cobrando uma diária. A maioria desses casos de hospitais que existem no mercado, eles são muito sujeitos à glosa, principalmente questão de diárias e taxas, materiais e medicamentos. O Brasíndice e a Simpro são as formas geralmente padrão de negociar a valorização de tabela de preços de medicamentos com as operadoras. E algumas têm tabelas próprias, né? E algumas, como uma característica da Unimed, elas têm tabelas específicas para os casos de intercâmbio, né? Que são beneficiários de outro lugar que não seja aquele que está contratado, né? Que seja cliente direto dela, mas que ela atende. O grande problema de auditoria hospitalar, ele começa desde o procedimento de solicitação da senha. E quando envolve OPME, que são as órteses, próteses e materiais especiais, o quesito tempo é muito complexo, porque você tem que fazer. O hospital geralmente fornece 3 cotações, ou então o médico indica uma marca de sua preferência e pede para a operadora autorizar aquele valor. É muito difícil as operadoras pequenas estabelecerem elas próprias os preços dos materiais de OPME, mas os materiais de uso constante, como por exemplo o Brasíndice e o Simpro, eles são bem práticos de se trabalhar. E com o advento do TUS, isso aumentou a complexidade dos atendimentos hospitalares, porque as tabelas, principalmente do Simpro, elas são muito irregulares. Quer dizer, do Simpro não, do Brasíndice. Elas vêm sem a codificação TUS, eles não dão uma atenção especial para a atualização dessa tabela. E eles falam que eles utilizam o padrão da CEMED, mas a gente sabe no dia a dia de uma operação no hospital que não é bem assim. Né? E os custos de armazenamento, de estocagem daqueles medicamentos, eles nunca estão diretamente associados ao seu contrato de prestador de serviço hospitalar. Isso acaba gerando um ponto de atrito entre os serviços que o hospital presta e a relação com as operadoras. Então a gente tem um volume gigante de glosas por divergências de valores de materiais e medicamentos, e a operadora nem sempre consegue manter isso dentro dos seus sistemas atualizados de uma maneira correta. O problema também é a questão dos serviços adicionais, né? As diárias, taxas, a cobrança disso. E na hora de você faturar essa conta para a operadora, desde o processo da recepção até a finalização do custo, né, a alta do beneficiário, é um processo que envolve alguns dias, né? E geralmente alguns prestadores de serviço, alguns hospitais, eles optam por simplesmente deixarem o sistema realizar o regramento e não possuem uma auditoria prévia para evitar glosa. Alguns sistemas eles fazem uma análise preditiva de glosa, né? Eles apontam algumas inconsistências, por exemplo, um medicamento injetável que foi aplicado sem uma seringa lançada. Né? Então tudo isso
relativamente complexo, né, de você tratar um sistema, e isso precisa estar sendo revisado constantemente. A maioria dos hospitais, mesmo por mais que equipes de enfermagem tenham, eles não têm um processo de auditoria realmente especializado, que envolve médicos, enfermeiras e farmacêuticos. Eles não têm esse ciclo completo. O ideal é que a estrutura hospitalar, para evitar a glosa, ela tenha uma equipe de auditoria independente e isolada, com regras bem definidas, para auditar essas contas antes de enviar isso para a operadora. A gente sabe que isso hoje em dia é feito tudo com base em uma amostragem. Você não pega um cenário gigante. Ele aponta só as inconsistências que os sistemas geraram. E as faturas de longa permanência, né, os atendimentos de beneficiários de longa permanência, eles acabam sendo os mais difíceis de faturar, porque eles têm uma complexidade de gastos muito maior. E muitas operadoras negociam pacotes específicos para isso. O pacote ele é um facilitador, né, da despesa hospitalar, do faturamento hospitalar, mas não significa que ele vai retratar realmente a utilização daqueles custos. É uma forma simples de se negociar, mas ela precisa de estar com as características dela bem definidas, e num mercado de inflação grande, encarecimento do frete, você precisa de rever seus pacotes com uma periodicidade maior, né, os pacotes contratados. A maioria das operadoras não gostam de revisar pacotes, mas é uma necessidade que os hospitais têm, principalmente os filantrópicos. Eles não têm uma fonte de receita tão grande e dependem muito do SUS ainda. E dos convênios, eles precisam de faturar bem, né, para compensar a receita de vinda do SUS. É um fator complicador isso tudo dentro de uma prática de política de saúde, porque a gente não tem critérios ainda de resolutividade, evolução clínica do paciente, o desfecho clínico. A gente tem uma série de pontos de faturamento que a gente pode questionar, e eu acho que é importante a gente debater isso, porque são coisas que às vezes a gente não pensa. Por exemplo, uma diária e taxa, uma diária de apartamento, por exemplo, ela realmente está englobando corretamente todo o serviço da composição daquela diária? Aquela diária é justa para sua instituição? Ela vai te gerar receita ou ela vai te gerar perda, né? Se você tem um hospital, um padrão de atendimento ouro, uma certificação ONA, você vai priorizar geralmente a efetividade do atendimento ao beneficiário. Mas se você não tem, você fica à margem de uma negociação de uma diária e taxa mais flexível. E o modelo de remuneração, ele precisa de ser discutido com muito mais clareza com as operadoras. No lugar de se você pagar pay for fee, né, de acordo com os procedimentos, o ideal seria pagar por performance, né? Eu acho que esse é o grande paradigma que a gente tem que quebrar dentro da forma de remuneração dos médicos. O pay for fee, ou pague pelo uso, ele geralmente ele engloba o fator de item a item de uma conta médica e não a resolutividade do atendimento ao beneficiário. Então, algumas operadoras elas gastam 3, 4 dias para tratar uma patologia, sendo que no SUS isso é tratado no mínimo com 3 dias, independente do custo. O custo do SUS é muito mais baixo de que um custo de um convênio, né? Convenhamos, tanto a enfermaria quanto o apartamento. Mas isso acaba gerando um enorme descompasso no resultado final das receitas do hospital. E está na hora de realmente o mercado de saúde suplementar discutir isso com uma forma mais profissional
e entendendo as condições. Existe uma provocação, né? Não existem. Existe uma provocação por parte da ANS com relação a esse pagamento por performance, né? Existem os novos modelos de remuneração. Mas esses modelos, muitas vezes, eles podem parecer injustos para as operadoras e mais injustos ainda para os hospitais e principalmente para os filantrópicos. Os hospitais filantrópicos é a maior composição da rede credenciada de qualquer operadora. É difícil você ter em sua operadora 100% dos hospitais particulares que só vão atender convênio, né? É comum isso numa capital, mas no interior isso é muito difícil. E hoje em dia essas demandas, as operadoras de grande porte, elas têm investido muito no modelo de concentração dos serviços. Então elas querem conhecer direitinho como está a sua operação. E elas optam por criarem hospitais, terem seus próprios hospitais. Isso acaba gerando uma concorrência, de certa forma, preocupante, né, no ponto de vista de ocupação de leitos e rotatividade dos seus leitos. Para os administradores, isso é um cenário complexo, né? Antes eles fidelizavam pela equipe médica, pelas instalações, pela qualidade do seu corpo clínico, pela taxa de infecção hospitalar, certificação. Agora as operadoras começaram a construir os hospitais e isso acaba não tendo mais, sendo mais o seu diferencial, uma boa telaria, um bom corpo clínico, porque a operadora vai dar preferência para utilizar seus próprios hospitais nesses casos. Eu vejo com muita preocupação esse modelo de hipersegmentação hospitalar, porque isso acaba dificultando o acesso e a performance de leitos por beneficiário, né? Principalmente nos públicos, nos hospitais que são filantrópicos e atendem pelo SUS. Eles cada vez mais têm atendido mais SUS e cada vez menos convênios, principalmente nos interiores, onde determinadas operadoras têm um ticket muito grande de participação. A gente tem, por exemplo, um caso da Unimed, que praticamente engloba 47% do faturamento, da cobertura populacional. Aqui em Minas é praticamente 80%, 70%, né? Chutando por baixo, a cobertura da Unimed tem no estado. Então é praticamente um monopólio de operadora. E isso é muito complexo e difícil de você resolver, porque não existem fontes alternativas ou melhores para os hospitais conseguirem uma margem de resolutividade maior e eles terem um sentido para compartilhar esses riscos e ter um pouco de folga dentro da sua receita. O grande X da questão que eu sempre bato é a forma de gerir isso aí. Então a gestão de um hospital, principalmente com relação ao relacionamento com operadores de saúde, ele não pode ser feito simplesmente através de uma imposição, tanto da operadora quanto do hospital. Olha, eu vou te credenciar só se você atender condições X, Y, Z, e eu vou te credenciar só se você aceitar a minha tabela de preços. Isso é muito complexo de ser discutido, porque existe um rol de procedimentos médicos estabelecidos pela ANS e esse rol tem coberturas obrigatórias, né, inclusive de materiais e medicamentos. E a gente tem uma tabela CMED, que é uma tabela nacional de preços, e ela é muito pouco utilizada. O que eu acredito que seria o melhor dos mundos é se abandonar o Brasíndice e utilizar apenas a CMED, né? Porque é uma tabela regulada pelo governo, você não tem um outro ente, uma editora, um
uma distribuidora, um fornecedor de material e medicamento envolvido nesse ciclo, e você poderia ter muito mais liberdade para negociar baseado em cima da CMED. CMED é uma planilha do Excel gigante, então daria um probleminha para você dar carga nisso e realizar os fracionamentos, coisas que as editoras de tipo Brasint e Simplo entregam isso de uma maneira muito tranquila para os seus sistemas de gestão. Mas eu acho que precisa começar a mudar essa reflexão sobre esses dois itens, que são materiais e medicamentos, que ocupam um percentual significativo das despesas hospitalares. É quase 40%, 50%, dependendo da situação, os valores de uma conta hospitalar estão ali, né? Principalmente para procedimentos cirúrgicos. E isso precisa de ser mudado, precisa de ser bem avaliado. É uma questão longa, é uma questão difícil de tratar. E o problema todo é que ninguém quer ceder um ponto de negociação porque tem sua visão de mundo, de macrocosmo. Eu acho que a ANS, quando ela estabeleceu e padronizou as cláusulas contratuais na relação prestador-operadora, ela tentou pacificar os itens de conflito. Mas os itens de conflito ainda existem, né? Principalmente na questão das contas hospitalares de longa permanência, né? E isso precisa de ser revisto urgentemente. O ponto meu, né, de sugestão que eu sempre dou para qualquer hospital e para qualquer, seja ele filantrópico ou particular, é não utilizar suas equipes internas para fazer auditoria. Contrate uma equipe externa para fazer isso. Contrate uma auditoria terceirizada e coloque esse pessoal para trabalhar para você. Primeiro, que eles não vão ter vínculos emocionais ou de processos com a sua equipe do hospital e não vão passar a mão na cabeça com relação a inconsistências. E essa equipe precisa de ser composta por um médico, um enfermeiro, farmacêutico e se possível, um especialista em OPME, alguém que saiba cotar e diagnosticar falhas de OPME. Isso não diminui glosa. Tem operadoras que têm meta de glosa, né? Dependendo da rede credenciada, ela fala assim, para esse hospital tem que ter pelo menos 5% de glosa para gerar um fluxo de caixa. Isso é errado, mas existe no mercado essa situação. Então, o que eu sempre recomendo é analisar bem os contratos, fazer uma boa TI, né? Escolher bem o seu sistema de faturamento, ter uma auditoria externa para análise de contas médicas constante, né? Eu não digo 24/7, porque isso seria uma operação inviável para ambas as partes, mas que você tenha uma análise das contas críticas, todas trabalhadas por essa auditoria externa. E evitar, na hora de negociar com uma operadora de plano de saúde, impor dificuldade porque você acredita que você tem maior poder de barganha. Lembre-se que as operadoras têm volume de beneficiários e isso é muito interessante para a sua sobrevivência, né? Mas você não pode deixar de analisar os riscos que estão acontecendo hoje no mercado com a abertura de rede própria das operadoras, né? É uma reflexão longa e exige um debate bastante grande da sociedade e a gente tem que encarar isso de perto, né? E é o que a gente precisa de fazer com uma determinada urgência. E não pode ser feito de maneira isolada, sem envolver os representantes das entidades, ou seja unidas, seja abrange, seja o Sindiosp, seja a Unisantas. Isso precisa ser discutido coletivamente, né? E esses entes, né, representativos, eles não discutem. Isso é uma causa grave para os processos de glosa.
Então esse vídeo ficou um pouquinho longo porque a reflexão é gigante. A gente pode estabelecer N critérios aqui e provavelmente a gente vai continuar debatendo esse assunto nos próximos vídeos, mas fiquem atentos com relação a esses processos. Eles são fundamentais para que a gente entenda o que acontece e o que não acontece dentro de um hospital e sua relação com o convênio. Tenha um bom dia para todo mundo, um bom dia de trabalho, fiquem bem, inscreva-se no canal, ative o joinha, participe, dê o seu like, compartilhe seu vídeo nas redes sociais e não passarão.